Fala pessoal, é nós aí outra vez. Olha só, então a gente vai iniciar a nossa atividade aqui falando do sistema digestório, mas nós vamos falar de uma forma evolutiva, tá? Para depois a gente chegar no sistema digestório humano. Começamos com o sistema digestório. O primeiro que a gente teve assim, uma ideia foi lá nos quinidários, né? Que são os animais que vêm logo após as esponjas, porque as esponjas não têm tecido, naturalmente elas não têm sistema digestório, não têm órgão, tá? Então, esse sistema diretório, esse sistema digestório das esponjas surgiu, falei errado. Esse sistema digestório dos quinidários, ele começa com o quê? Com uma cavidade gastrovascular, que é esse espaço aqui, no qual ele inicia sua digestão de que forma? Quando essa anema do mar come um peixinho, por exemplo, as células aqui vão liberar enzimas que vão digerindo as moléculas desse peixinho, tá? E elas vão ficando em moléculas pequenas. As maiores, o que são feitas? São liberadas para fora através da boca. E as menores são absorvidas pelas células aqui dessa região, da gastroderme que nós chamamos, e assim, dentro das suas células, continua o processo digestivo. Então, esse animal, por exemplo, vai ter uma digestão extracelular inicialmente e intracelular depois. Tá? Depois, na evolução, nós temos os plateumintes, nemateumintes, até chegar nos anelídeos, aonde nós vamos ter um sistema digestivo completo. Essa caracterização é feita de qual forma? Quando o sistema digestório é completo, você tem um buraco de entrada do alimento e o buraco de saída, tá? Quando o sistema não é completo, por um mesmo buraco você tem a entrada e a saída do alimento, ok? E aí vamos analisar. Aqui a gente tem uma, como se diz, deixa eu ver aqui só um instante. Isso, vou me tirar da cena aqui. Aqui nós temos um prospecto que mostra a evolução do sistema digestório. Os poríferos não têm, os quinidários apresentaram, plateumintes e nemateumintes ficam dentro desse mundo intra e extracelular, tá? E dos anelídeos para frente a gente já começou a ser totalmente extracelular, que é o que acontece com a gente. Libera enzimas que vão lá e vão degradar o alimento, para depois eles serem absorvidos, né, pelos intestinos. E aí, falando um pouco de absorção, a gente já vai reparar aqui, ó. Se a gente pegar a turma aqui dos condrites, que são os peixes cartilaginosos, os intestinos dele já vão apresentar algumas adaptações para nós termos uma melhor absorção. Porque é o seguinte, toda estrutura absortiva, como o intestino, ele absorve pelos seus tecidos. Então, quanto maior o tamanho do tecido do intestino, maior vai ser a capacidade de absorção do intestino. Então, o que acontece com esse animal? No interior do intestino dele, do túnel, né, do intestino, que é chamado de lume, ele tem um tecido meio espiralizado, que é chamado de válvula espiral. Porque com isso, o alimento vai passar mais devagar aqui e eu vou tendo mais tecido intestinal para otimizar e maximizar a minha absorção, tá entendendo? Então isso é uma jogada. O nosso intestino humano vai tendo uma adaptação também com a mesma ideia, só que bem mais fera, lógico. Aí aqui, depois a gente vai ver um sistema digestório assim, mais complexo ainda, que é o caso, e um pouco diferenciado, que é o caso que a gente encontra nas aves, tá? E nos mamíferos herbívoros. O que acontece? Se eu pegar as aves, elas têm uma adaptação ao voo, que é a ausência de dente. Elas não têm dente, porque com o dente nós, como é que fala? Vamos ter peso, e isso dificulta o voo, ok? E aí, questão com essa dificuldade do voo, nós vamos evitar de ter os dentes. E como que eu trituro o alimento? Primeiramente, quando a galinha come, alguma ave come, o alimento vai se armazenando aqui no papo, aonde ele vai ser umidificado.
Depois ele desce para uma espécie de estômago que é chamado de proventrículo, tá? E ali ele começa a ser digerido por enzimas. E depois que ele já começa esse processo de digestão, vem a moela, que é uma estrutura com paredes musculosas. E muitas vezes esses animais engolem grãos de pedra ou algo assim que se acumulam na moela, que vão ajudar a triturar esses alimentos, entende? Porque essas paredes da moela vão espremendo. Quem já comeu moela, às vezes, já viu que ela tem uma característica um pouco arenosa. E eu nem experimento, não tenho mínima vontade. E após esse processo digestivo, nós vamos para o órgão intestinal, que vai absorver, e aquilo que não for absorvido nem digerido sai pelo ânus. Tá? Que no caso desses animais, geralmente são uma cloaca, né? Que é uma estrutura onde sai a urina e as fezes. Nos mamíferos herbívoros, a parada é mais complexa ainda. Tá? O que acontece? Ao longo do corpo desse animal, a gente vai ter um estômago assim dividido em várias câmaras, no caso 4, tá? Em cada que é o omaso, o abomaso, o rumen, tá? O retículo. Porque cada parte dessa aqui vai iniciar um tratamento, digamos assim, com esse vegetal que ele come. Por quê? Come uma grama rica em celulose, que é um carboidrato muito duro. E aqui, dentro dessas estruturas do estômago do boi, ele vai fermentando esse capim ali com as bactérias que vão quebrando, e protozoários, né? Que vão quebrando essa celulose e aí vão possibilitando a sua digestão, tá? E aí o boi consegue comer e quebrar essas paredes, comer o capim, quebrar essas paredes e digerir esse material, ok? Então é isso aí, pessoal. Isso aqui é a evolução do sistema digestório. Aí agora nós vamos para o sistema digestório humano.